Olá pessoal, nós falamos aqui algumas coisas sobre os gases, né? Agora nós vamos falar as propriedades dos gases, certo? Sim, os gases têm sua propriedade. Primeira coisa que a gente tem que entender é que os gases, ele é matéria, certo? Os gases, ele ocupa lugar no espaço, ok? Para demonstrar que o gás ocupa lugar no espaço, eu tenho aqui um saquinho, certo? E vou forçar uma porção de gás entrar nesse saquinho. Vamos forçar? Vamos fazer com que a matéria gasosa entre nesse saquinho contido na atmosfera. Vamos lá? Pronto. Aqui nesse saquinho tem uma porção de gás. Então, o que é que quer dizer com isso? Que aqui dentro tem uma matéria, certo? Em gás, certo? Então, por isso que ocupa esse espaço. Por isso que enche esse saquinho. O saquinho tá cheio de quê? De gases. Se ele tá cheio, se encheu e ocupou lugar no espaço, se eu botar esse saquinho para pesar, ele vai ter um peso diferente do peso que ele tinha seco. Então, o ar, ele está ocupando esse espaço. Ele tem peso, ele tem massa, então ele ocupa lugar no espaço, então ele é uma matéria. Então, ocupar lugar no espaço é uma propriedade, é a primeira propriedade dos gases, ok? Só que existem outras propriedades dos gases. Os gases, ele ocupa lugar no espaço, só que ele tem uma tendência à expansibilidade. O que é isso, professor? Expansibilidade. Ele tem tendência a se expandir, a procurar o maior espaço possível. Por exemplo, se eu fizer um pequeno furinho nesse saquinho, por menor que ele seja, certo? Todo o gás que estava aqui, nesse espaço menor, vai ter a tendência de ir para o espaço maior, de onde ele saiu. Ó, esse espaço aqui que é maior. Então, o que é que a gente quer dizer com isso? Que existe uma propriedade dos gases, que é a propriedade de expansibilidade. Dele ter a tendência de ocupar sempre os maiores espaços, sair de um espaço menor para ir para um espaço maior. Assim ele tem uma oportunidade, como eu dei a oportunidade desse ar que estava aqui preso, furei e ele saiu. Essa propriedade se chama expansibilidade, certo? Só que como ele tem essa propriedade de expansibilidade, se expandir num espaço maior, ele também tem uma terceira propriedade que se chama compressibilidade, certo? Como é essa propriedade, professora, que o ar tem? O ar, ele tem uma tendência a se comprimir, a ficar em locais apertados. Assim a gente force para isso, certo? Por exemplo, a gente tem uma seringa, certo? Se a gente, nesse espaço aqui, dentro da seringa, como os gases têm a tendência de ocupar todos os espaços, existe gás dentro dessa seringa, nesse espaço, certo? Se eu ponho o dedo nessa seringa, certo? Esse mesmo gás, essa mesma porção de gás que está nesse espaço, ela ainda vai estar aqui. Eu apenas tampei o furinho. Mas se eu espremer esse gás num espaço menor, eu consigo espremer o gás. Essa mesma porção de gás que estava nesse espaço aqui, eu consigo deixar ela toda nesse aqui, certo? Ó, tinha uma porção de gás nesse espaço. Se eu botar o meu dedinho aqui e espremer e manter o dedinho aqui, não saiu gás nenhum. O que foi que aconteceu com o gás?
ele ocupou menos espaço, certo? Porque ele tem o poder de compressibilidade. Ele se comprimiu, certo? Ok? Olha só que não é só a compressibilidade que ele tem o poder. Ele também tem o poder de elasticidade, porque assim como eu espremo ele para ele ficar num local pequeno, ele consegue se esticar de novo. Olha aí, ó, o embolo indo, voltando para o lugar. Ele consegue se esticar de novo e voltar para o seu mesmo lugar, certo? E essa propriedade a gente chama elasticidade. É o poder de ir e de voltar, certo? Ok? A gente também tem que entender que se nós temos gases por todo o espaço, então nós temos uma pressão de gás em todas as matérias que ocupam esse espaço, certo? Ok? Tem gás aqui sobre mim, que está fazendo uma pressão sobre mim, porque existe gás em cima de mim e ele é uma matéria, certo? Então ele pode fazer uma pressão sobre mim. E essa pressão que os gases fazem sobre as coisas que estão no ambiente, essa pressão que existe dessa montanha de gás que está sobre a gente, se chama pressão atmosférica, certo? E para comprovar que ela existe, eu vou fazer uma experiência com vocês. Eu peguei um pouco de água, certo? Um copo de água, enchi só até a metade de água e esse espaço aqui, que não tem água, está ocupado por gás, certo? Então, eu pego uma folhinha